Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer. Hoje eu trago pra vocês a história de um relacionamento a três que aconteceu aqui no litoral paulista e que, bom, não precisa dizer que não acabou bem ou não estaria nesse quadro. Mas antes de começar o vídeo, eu queria deixar registrado aqui que dia 11, né, agora, dia 11 de dezembro de 2021, faleceu Anne Rice, né, minha querida e amada escritora Anne Rice. E eu tô aqui, né, primeiro eu queria agradecê-la aí, né, por ter me dado a Cláudia, o Lu e o Lestat, e talvez uma das autoras que eu mais gosto de falar sobre as obras. Eu acho que os meus vídeos postados, mesmo aqueles bem do início, não me deixam negar isso. Então, como eu amo muito a Cláudia, o único HQ que eu tenho é o da Cláudia, então eu vou só colocar um pedacinho de algo que é muito significativo nesse momento, que é a primeira página, tá, desse HQ, que então é quando nasce a Cláudia Vampira, né? E está escrito: a luz, assim começou e assim terminará. Então eu espero que de algum modo, nesse momento, tanto o marido como a Michelle, que era filha da Anne Rice, que também foi uma das responsáveis por Anne Rice virar uma grande escritora, porque foi na dor da perda da filha que ela acabou encontrando a escrita como refúgio. Então, da dor nasceu a obra, da dor nasceu a grande escritora dentro do meu coração. Então, eu queria deixar essa homenagem aí para essa escritora que para mim sempre vai ser, enfim, insubstituível, tá bom? Bom, gente, então agora vamos pro caso. Eu espero abordar esse caso com o respeito necessário, mesmo que não seja um caso muito típico, né, eu acho que eu nunca falei de um caso assim aqui no canal, mas ele aconteceu na Baixada Santista e tem bastante documento, tem bastante relato sobre ele, e eu desejo trazer ele para vocês aí bem completinho. Sim, é o caso de 3 jovens aí que decidiram assumir um relacionamento a 3 e as coisas não deram muito certo. Então, peço para vocês que fiquem comigo até o final, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Mas agora eu vou seguir com esse caso, no mínimo aí, né, diferente de todos os outros. Então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. Lá pelo finalzinho de 2018, um jovem casal, que era então composto, né, pelo Bruno Botelho Vieira, que tinha na época 23 anos, também por uma moça chamada Alexia. Os dois eles eram casados por volta de 4 anos e tinham um filhinho também de 4 anos. Eles moravam na parte de cima da casa da mãe do Bruno e tinham um relacionamento, como eles eram jovens, né, eles tinham um relacionamento jovem. Então o que eles costumavam fazer? Eles gostavam muito de convidar amigos, sair pra jantar e etc. Eles também saíam muito com os pais do Bruno, então eles sempre estavam em churrasco, coisas assim, sempre programas aí mais familiar com a família do Bruno também, né? Enquanto isso, eles também dividiam os dias entre os amigos, mais precisamente um casal de amigos composto por um rapaz chamado Dida, que na verdade é o Luiz Felipe de Oliveira Galdino, e a sua esposa, que chamava Inaê. Esses dois, né, esse casal, eles também tinham um filho e sempre estavam juntos aí os dois casais. Eles normalmente gostavam de jantar juntos, então a Alexia acabava fazendo jantar, todos comiam e depois eles decidiam jogar RPG. Era um jogo que eles costumavam jogar sempre. Eles não costumavam consumir álcool, porque é um jogo, RPG é um jogo que precisa aí de uma certa concentração, então eles também não utilizavam álcool aí durante esse período. Essa amizade teria começado aí lá pro finalzinho aí de 2018 e teria começado justamente pela esposa do Bruno, a Alexia. Então, a Alexia teria ficado amiga de Naê, que por sua vez era esposa do Dida, porque é assim, né, que eles costumam chamá-lo. E ali eles começam uma grande amizade. Só que essa grande amizade, ela vai passar um pouco dos limites. O que vai acontecer é o seguinte: conforme o tempo for passando, esses jogos de tabuleiro vão passando um pouco dos limites. E como, né, a esposa do Bruno, ela sempre trocava ali confidências com a Inaê sabia quando eles estavam brigados, sabia basicamente quanto o rapaz ganhava,
várias coisas que se fala ali quando se tem uma melhor amiga e etc. Eu acho pouquíssimo tempo pra enfiar uma pessoa dentro da sua casa, mas enfim, cada um é cada um, né? E parece que o marido dela, o Dida, tava sempre junto. E parece que a Inaê, ela sofria alguns abusos vindo ali do Dida. Parece que o Dida, ele era um marido um pouco esquentado, porém era um casal desde cara bem peculiar. Por quê? A própria Alexia, ela sabia que a Inaê, ela tinha diversos relacionamentos ao mesmo tempo enquanto ela era casada com o Dida. E o Dida, ele sabia disso, ele tinha consciência disso e parece que ele tinha um certo prazer em ver a esposa dele, assistir as relações da esposa com outros rapazes. Pelo menos é o que a própria Alexia diz que, enfim, ficou sabendo quando eles desceram ali as mensagens de celular do Dida. A questão é o seguinte, parece que essa coisa aí mais diferentona desse casal acabou respingando sim no casal, então, Alexia e Bruno. Por quê? Numa certa noite, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão estar jogando verdade ou desafio, e sabe-se lá qual foi a pergunta que foi feita ou por que escolheram um desafio. O desafio seria eles trocarem de casal e dar um beijo na boca, né? Um dá o beijo, no caso, a Alexia deu um beijo na boca do Dida e a Inaê deu um beijo na boca do Bruno, trocando assim, né, os casais para beijar. Acontece que as coisas não ficaram só no beijo e acontece também que o Bruno já estava mexido ali, né, com a Inaê. Parece que já estava nascendo aí algum sentimento de carinho, um pouco demais, né, um pouco demasiado aí do Bruno com a Inaê. E a Inaê também era uma menina que sabia conseguir o que ela queria. Então essa relação ela se estende, parece que houve sim um namoro aí de uns 2 meses antes que de fato, né, quando a esposa a Alexia descobre que o Bruno tá tendo um relacionamento com a Inaê, ela simplesmente termina o casamento. Ele vira e fala pra ela o seguinte, que ele está indo embora porque ele vai morar com o Dida e com a Inaê. Então formando assim um casal, ou melhor, um trisal. Bom, eram 3 pessoas dentro do relacionamento. Quem acabou ficando sozinha foi a Alexia, né? Então o Bruno se junta ao casal Dida e Inaê. Como funcionava essa relação? Porque houve perguntas com relação à própria sexualidade do Bruno. Se o Bruno teria contato sexual com Dida e esse tipo de coisa. E parece que não. O Bruno teria, então, assumido contas do apartamento que o casal vivia. Ele também tinha um carro. Ele era secretário administrativo de uma creche e parece que ele ganhava aí relativamente bem para um garoto de 23 anos. Ele tinha 23, o Dida 25 e Inaê, Inaê não se tem o sobrenome dela, tá? Porque eles esconderam o máximo possível, ela nunca deu entrevista. Então Inaê tinha 20 anos e tinha essa filha e parece que já estava um bom tempo com o Dida também, mas sempre nessa jogada aí meio de 3, ela tinha desejo por outros caras e parece que o Dida meio que deixava isso acontecer e parece que também às vezes rolava de assistir. É uma coisa meio doida, mas acontecia entre eles. O que vai acontecer é que quando começam a morar os 3 juntos, eles começam, né, principalmente o Bruno começa a perceber que existe, e também a Alexia, quando era casada com o Bruno, ela já tinha percebido um comportamento muito violento da parte do Dida, e inclusive um dos relacionamentos que a Inaê tinha tido ali, né, enquanto estava casada com o Dida, terminou também de uma forma mais brutal, não com o rapaz, porque ela acabou terminando o relacionamento, mas parece que terminou em agressão e tal. Quando o Bruno vai morar na casa, ele basicamente assume as contas, incluindo ali também as despesas da filha, né, do casal, Dida e Inaê. E parece que, como a casa tinha 2 quartos, funcionava mais ou menos assim. O Bruno dormia num quarto, o Dida dormia em outro quarto e cada dia ela dormia no quarto de um deles. Então assim, eles eram como se fossem casados, era como se ela tivesse 2 maridos, seria mais ou menos isso. Não há relatos se houve algo entre os 3 ao mesmo tempo, esse tipo de dado de intimidade eu não consegui encontrar, também não vem ao caso. Mas a situação é a seguinte, né? Passados ali uns 3 meses, as brigas começam, principalmente porque, lembrando, né? O Bruno, ele era casado e ele tinha um filho. Então o que acontece? No meio disso, ele pegava o filho dele pra ficar um dia ali com ele. Ele tinha direito, então parece que a esposa foi procurar justiça, pensão, essa coisa toda. Ele também tinha retirado todas as coisas da casa, que ele morava em cima da casa da mãe dele, né, que seria ali com a esposa dele, a ex-esposa dele, a Alexia. Ele levou absolutamente tudo, na minha opinião também deixando sem condições para que a Alexia ficasse morando lá. Depois disso ela teria ido embora para casa da mãe dela e ele ficou morando nesse apartamento e a casa ficou desocupada.
Depois de uns 3 meses, ele levava, né, o filho dele até a casa e tal. E aí um dia o menino chegou em casa e relatou pra mãe, que depois acabou contando pra mãe do Bruno o seguinte: olha, eu vi o tio Dida pegar a tia Inaê e tentar jogar ela pela janela. E aí a mãe do garoto, né, chegou à conclusão de que existia muita violência entre o casal. E o menino também contava coisas do tipo: olha, o papai beijou a boca da tia Inaê e depois também o tio Dida beijou a boca da tia Inaê. Então não é uma situação muito fácil de você explicar para uma criança de 4 anos de idade. Ele poderia ter pegado o filho dele, ficado na casa da mãe dele, né? Enfim, não expor a criança a isso, mas parece que eles estavam decididos a ter essa vida e isso era algo aberto, tá? As pessoas relatam, e também a própria Alexia, a mãe do Bruno, diz que eles andavam por aí de mãos dadas, tá? Por todos os lugares, iam fazer compra juntos, os 3 de mãos dadas, então não era algo que eles queriam ou tinham a vontade, o desejo ali de esconder. Pelo contrário, parece que eles sentiam algum prazer ali em justamente deixar estampado que eles tinham uma vida a 3 e que isso dava certo. A questão é que com essa, né, com esses eventos aí um pouco mais agressivos da parte do Dida, a mãe parou de deixar o filho, né, do Bruno ir para casa dos 3. É difícil para mim, tá? Mas eu não quero falar trisal, mas seria mais ou menos isso. E o que vai acontecer é o seguinte: depois disso, o próprio Bruno vai começar a olhar essa relação de uma forma diferente. Também existem pessoas que dizem, né, que o Dida, ele parece que era tão violento, né, com a Inaê, que ele tinha no quarto várias anotações de todas as vezes, ele tinha vontade de mudar e para mudar ele anotava todas as vezes que ele era violento com a Inaê, então ele escrevia nas paredes, assim. É uma cabeça meio doida, mas ele fazia isso aí sim. E todas as vezes que ia acontecer essas agressões, o Bruno tentava impedir que machucasse a Inaê, e a Inaê dizia: deixa, o que eu tenho que resolver com ele, eu resolvo com ele, o que eu tenho que resolver com você, eu resolvo com você, eu não quero que vocês se metam. Seria, né, mais ou menos isso. Só que no meio disso, parece que a Inaê decidiu que ela não queria mais ficar com o Dida, ela queria ficar com o Bruno, e isso quem conta é o próprio Dida, uma vez que não deu nem pra saber qual era a opinião da Inaê sobre isso. Então, parece que o Bruno também naquele dia cansou, depois de estarem morando juntos 3 meses, mais uns 2 meses que eles passaram ali, né, sem morar juntos. Ele decide ir pra casa da mãe, conta pra mãe dele que o relacionamento, né, com os 3 ali não deu certo, a mãe diz pra ele que também seria impossível. Ele diz: bom, a mãe dela apoia, né, a minha sogra apoia, todo mundo apoia, só você não apoia. E ela diz que ficou um pouco aborrecida com aquilo, mas aquele dia ele acabou dormindo lá e ele era uma pessoa que tinha muita responsabilidade com o trabalho, essas coisas. Então, o que vai acontecer é, naquele dia, ela vai pegar, vai dormir e ele vai dizer que vai dormir na sala mesmo. Ela fala: você não quer subir pra sua casa, né, essas coisas? Ele falou: não, mãe, eu vou dormir aqui na sala mesmo. Tinha tido um jogo, eles tinham tomado uma cerveja, almoçado e tal. E ele, inclusive, tinha dito pra mãe que ele queria retomar a vida dele de volta, ver se ele voltava com a esposa dele, que aquilo ali não era uma coisa muito legal pra levar pra frente e tal. Bom, acontece que lá por volta de 1 da manhã, ele vai receber uma mensagem da Inaê. Isso ainda, na minha opinião, é muito contraditório, porque uma mensagem de celular, pelo que eu entendi, via o WhatsApp ali, qualquer pessoa poderia ter digitado, né, no lugar da Inaê. E ao que ficou exposto, assim, pra polícia foi, né, quando ele saiu de casa, parece que o Dida também foi colocado pra fora, e todo mundo teria ido pra casa dos seus pais. Ela teria ido para casa da mãe, o Dida teria ido para casa da família dele e o Bruno teria ido para casa também da família dele. E depois ali, tanto Inaê quanto o Bruno se entenderiam. Ele teria dito para a mãe se ele poderia morar com ela na casa que ele tinha em cima, né, da casa da mãe dele, o Bruno, e a mãe teria dito que não queria ver a cara da Inaê nem pintada de ouro. Então ele disse: mãe, você me ajuda a encontrar uma casa para eu morar com a Inaê? Ela falou: isso eu até ajudo, mas morar aqui não. Tudo bem, o tempo, né, as horas foram se passando, ele estava deitado, até que depois eles descobriram, né, quando conseguiram a conta dele, conseguiram ali acesso ao telefone dele, eles descobriram que 1 da manhã existiu uma conversa entre Inaê e Bruno. A Inaê dizia o seguinte na mensagem: que precisava de R$5 emprestado, essa teria sido o começo da mensagem, precisava muito dele e que estaria ali precisando conversar com ele, ter uma conversa muito séria. E ele disse para ela o seguinte: tá, mas que tipo de conversa séria? Ela disse: você sabe que é o tipo de conversa que eu quero ter com você, independente do resultado. Sabemos que isso pode dar um bom resultado ou um mau resultado, mas que é muito importante ter essa conversa. Essa frase deixou a mãe do Bruno, depois, né, de tudo que vai acontecer, muito encucada,
Mas parece que o Bruno teria respondido que também queria ter essa conversa o mais rápido possível. A questão é o seguinte, parece que o Bruno, ele era um rapaz centrado, então a mãe, né, pelo menos diz isso, e ele teria levantado, deixado a porta aberta, portão destrancado, meio que assim, saiu meio que correndo. Então, ela não sabe se ele pode ter recebido uma ligação dela em perigo, alguma coisa assim. Mas ele teria então pegado o carro e ido a poucos quilômetros da casa da mãe dele encontrar com a Inaê. Quando ele chega lá, ele não encontra apenas com a Inaê, mas com o Dida também. Todos os três estavam próximos à casa da mãe, né, da Inaê. E logo que parece que o Bruno chegou lá, começa uma pequena discussão muito rápida. Todos os vizinhos vão assim para as janelas, tinham predinhos ao redor, eles vão para a janela e começam a assistir ali uma cena que se desenrola e que não se desenrola nada bem. O Dida falou umas 2 palavras com ele e bem do lado tava a Inaê, que não fez absolutamente nada, e ele teria com uma faca então dado um golpe na cabeça do Bruno, no pescoço e também na barriga, né? Pescoço aqui quase no ombro e também na barriga. Isso teria sido por volta de 1h20 da manhã, então chegam os PMs e também chega o SAMU. Quando a PM chega, o SAMU também estava chegando. Uma testemunha disse que antes, né, durante ali o período em que houveram ali os golpes, uma pessoa disse pra ele, cara, para com isso, não faz isso, você não tá vendo que você vai, né, tirar a vida desse menino? E ele disse assim, isso não tem valor nenhum, isso é um talarico. Talarico, pra quem não sabe, gente, é quem fica de olho na mulher dos outros, tá? Então seria isso que esse rapaz teria dito. Aí chega a PM e o próprio SAMU já estava fazendo o atendimento do Bruno, que estava então ali, teria recebido as 3 facadas, só que não tinha muito jeito, parece que ele já saiu do local sem vida. Por que eu tô falando isso? O Bruno, ele vai pro hospital. Naquele momento, a polícia vai já fazer a prisão, né, do Dida, né, mais precisamente do Luiz Felipe, e ele já vai dizer o seguinte, que ele fez mesmo, ele já vai assumir a autoria. E vai todo mundo pra delegacia, incluindo a Inaê. Só que 2 horas da manhã tem um boletim de ocorrência dizendo que tinha uma vítima ali, né? Que era um boletim de ocorrência com vítima. Então já se constata que quando foi às 2 da manhã, seja por meio de informação do hospital com a polícia ou deles mesmo constatando que o menino estava sem vida, eles já sabiam que ele estava sem vida. Às 3h30 da manhã, a Inaê liga do telefone do Dida para casa, né, da mãe do Bruno e diz para ela o seguinte, olha, o Bruno tá na Santa Casa de Santos e ele não está bem. Ela diz, mas o que aconteceu? Ela falou, olha, os dois brigaram, o Dida e o Bruno, e ele não está bem, ele tá machucado e tal. A mãe pensa que, pelo teor da conversa, a mãe vai pensar o quê, né? Pensou que brigou e tal. Só que quando ela chega lá, a notícia é outra. O médico estava tão revoltado com o que tinha acontecido que disse, minha senhora, esse rapaz não teve a menor piedade do seu filho. Para a senhora ter uma ideia, tinham miolos dele, né? Então, a mãe fica extremamente em choque com aquela situação e recebe ali a notícia de que o filho dela estava sem vida. Inaê não estava lá, ninguém acompanhou nada, então ela realiza, né, o enterro do filho dela no dia seguinte, nessas circunstâncias, e Dida permanece preso. A gente sabe que quando uma pessoa ela fica presa, a tendência é o julgamento correr um pouco mais rápido. A questão é o seguinte, antes do julgamento, a mãe ela tenta deslocar várias pessoas da imprensa para poder conseguir incluir na denúncia o nome da Inaê, porque parece que a Inaê ela entrou como testemunha e não como uma pessoa que estava junto. E qual era a teoria da mãe? A teoria da mãe é que como eles não estariam morando juntos, o que poderia ter acontecido era que a Inaê teria mandado uma mensagem pro Dida e também pro Bruno ao mesmo tempo para que acontecesse o encontro ali. E mais, talvez até que o Bruno tirasse a vida do Dida para que ela pudesse ter paz. E ela se pauta no fato do Dida ser uma pessoa violenta e Inaê poder ter medo dele em algum momento. E ninguém sabe de fato qual foi a informação, né, que o Bruno recebeu para que ele saísse de casa assim, tão nervoso, que acabou deixando tudo aberto e tal, e 3 horas da manhã ele já tinha perdido a vida dele. Bom, parece que ela recolheu várias coisas, a polícia não teria periciado o apartamento que teria morado os 3 juntos, então não se tinha muitas informações sobre o que tinha acontecido lá. Só que acontece que no dia que se segue, parece que alguém que acabou se apresentando ali como o pai da Inaê, teria pedido para a mãe do Bruno, né, enlutada, que fosse até o apartamento, porque ele precisava retirar as roupas e os pertences da Inaê que estavam naquele apartamento. Ela iria junto e ali no meio das maquiagens da Inaê, ela teria encontrado que seria um desenho de um dinossauro com
assim, 3 facas desenhadas, né? E cada lugar do dinossauro teria o desenho de uma facada justamente nos lugares que o filho dela teria recebido as facadas. E esse desenho, supostamente, era da Inaê, estava nas coisas da Inaê. Então ela tem a certeza até hoje que quem causou tudo isso, quem pode ter causado tudo isso, foi a Inaê. A questão é o seguinte, depois de um tempo, né, depois de passar aí quase 2 anos, ele então vai e recebe, né, a sentença dele. Luiz Felipe é julgado, o julgamento dura 12 horas, e ali ele recebe uma pena de 18 anos por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e sem condições da vítima poder se defender. Só que depois, como ele já tinha assumido o crime logo de início e deu como motivo que, na verdade, a Inaê queria ficar com o Bruno e não com ele teria sido movido por ciúmes, a pena dele foi reduzida para 16 anos. Acontece que até os dias de hoje, a mãe ela ainda luta para que o nome da Inaê seja colocado dentro do processo, que ela também pague pela morte do filho dela, né, que o filho que ela perdeu. Só que a questão é o seguinte, tá? Eu vou deixar bem claro qual foi a minha opinião. É estranho também a gente pensar que um rapaz de 23 anos se envolve numa situação dessa, por quê, né? Porque ela diz o seguinte: a Inaê virou a cabeça do meu filho era de um jeito, depois meu filho ficou de outro, e tudo seria culpa aí da Inaê. Só que acontece o seguinte, né? A Inaê não tirou ele de casa, e ele também tinha esposa, ele tinha filho, e ele foi sozinho com as pernas dele. Então é muito óbvio que se você tá dentro de uma relação com 3 pessoas, que vamos colocar assim, não é uma relação típica, e você ainda percebe que a outra pessoa, né, uma terceira pessoa, é extremamente violenta, como é colocado, né, que o Dida era com a Inaê, e ainda assim, depois até mesmo do seu filho receber ameaças, porque a mãe do garotinho, né, a ex-esposa então do Bruno, ela diz o seguinte, que ele teria ameaçado também jogar o filho deles pela janela. Então existiam ameaças, existiam coisas ali, né, que até hoje pode existir muita coisa aí que ninguém conhece. A questão é o seguinte, não foi escondido por motivo de vergonha, porque ele não tinha nenhuma, eles andavam os 3, eu acho que se é o que você escolheu para sua vida, tudo bem, e isso cabe a uma pessoa adulta. Então, a gente presume o seguinte, são 3 adultos, independente de qual opinião das pessoas sobre isso, os 3 eles decidiram por isso. O Dida diz que não teve jeito, ela teria se apaixonado pelo Bruno e para não perdê-la ele teria aceitado a situação. Só que também tudo mostra, né, que fica ali um hiato, porque assim, parece que também era o Bruno que pagava as contas da casa, que pagava as despesas, inclusive da filha, né, do casal, então do Dida e da Inaê. O Dida, ele tinha emprego, ele era operador de telemarketing, mas parece que ele ganhava super pouco. Não é dito quanto esse menino ganhava, o menino Bruno ganhava, mas Dida ganhava em torno de R$700 e Inaê não trabalhava fora. Então não dá aí pra saber por quê, né? Alguns dizem que a mesma história que ela contava pro Bruno, ela contava também pro Dida. Pro Dida ela dizia, eu não quero mais o Bruno, eu quero ficar só com você. E pro Bruno ela dizia, eu não quero mais o Dida, eu quero ficar só com você. E aí se pinta uma mulher extremamente manipuladora, e se de fato tudo isso for verdade, é um jogo perigoso, tão perigoso que acabou então custando a vida do Bruno. E aí a gente também para pensar o seguinte, era uma pessoa que estava dentro de casa, eram pessoas de dentro de casa, né? Amigos que você convida para dentro da sua casa e de repente a melhor amiga da menina me toma o marido dela e ele aceita viver uma vida com outro cara na jogada, tá? Foi pouco tempo, tá, depois ele pulou fora, mas isso aconteceu. Foram quase 5 meses de relação e 3 meses morando junto, observando tanto a própria Inaê como também o Dida. Então, isso tudo já dá pra gente entender que ele conhecia sim o temperamento tanto da Inaê como também do Dida. A mãe não aceita os 16 anos de prisão que o Dida recebeu e ela diz sim que a culpa, né, que a Inaê, ela também tem metade da culpa do que aconteceu com o Bruno. Eu acho o seguinte, que de fato, é como eu disse, né, uma mensagem de WhatsApp daria até para perguntar se de repente quem teria feito isso não foi o próprio Dida, que não foi o próprio Dida que queria esse encontro aí dos 3 e lavar algum tipo de roupa suja. E como a polícia também apreendeu, né, a arma do crime no local, junto com o Dida, fica muito óbvio qual era a intenção do Dida quando encontrou o Bruno. A questão é o seguinte, colocar a Inaê como se fosse uma pessoa que retirou o Bruno de dentro de casa, eu acho errado. Eu acho errado porque ele era adulto. Aliás, ele era adulto e ele era mais velho que a Inaê.
E também já é aquilo, pelo que eu entendi, todos ali sabiam que eles tinham essa mecânica dentro do casamento deles, de Inaê acabar tendo relacionamentos com outras pessoas e o Dida, né, achar ok. Só que parece que com o tempo a coisa foi mudando, né? O próprio Bruno teria dito pra mãe que no começo estava tudo certo, ficava tudo bem, e depois, do nada, né? Tava tudo bem, os dois conversavam e tal. E aí quando ele via, por exemplo, a Inaê olhando uma foto do Bruno, ele ficava com muita raiva, chutava tudo, saía que nem maluco, meio que enciumado. Só que o cara tava na casa dele, então difícil aí. Na minha opinião, o que aconteceu foi, né? Às vezes as pessoas elas tentam adquirir uma modernidade, né, tamanha que às vezes pode não dar certo. E aí vem também o peso da idade. Por mais que fossem adultos o suficiente para saber o que estavam fazendo, talvez não fossem adultos o suficiente para entender o peso disso. E aí, né, ninguém quer que isso fique aí tão à mostra. A mãe de Inaê chamava Bruno, sabia que moravam juntos, parece que visitava eles e chamava Bruno de genro, assim como chamava Dida de genro, mas disse que nunca gostou do Dida e que sempre torceu para que Inaê escolhesse, né, o Bruno. E esse negócio de escolhesse, me parece assim, que os três estavam como, né, fazendo um teste. Olha, eu sou uma pessoa que eu quero testar qual dos dois é o melhor. Então a gente pode constatar que talvez ela não tenha aí metade da responsabilidade, mas ela também provocou uma situação que eu não sei aonde ambos aí, tanto o Dida quanto o Bruno, mas mais precisamente o Bruno, por quê? O Dida já estava acostumado, né? Ela tinha outros relacionamentos. O Bruno tinha uma mulher dentro de casa, ao que tudo indica decente, porque com tudo isso acontecendo, é ela, né, a ex-mulher dele, que foi trocada ali pela melhor amiga, ele escolheu a outra, né, a Sinaê, e deixou a mulher e o filho pra trás, levando tudo embora. Ela que ainda busca justiça com a mãe do Bruno, passando por muitos momentos, na minha opinião, constrangedores, de pessoas ficarem... Mas você ainda assim quer justiça, né? Você ainda busca justiça pelo Bruno que te largou e ficou com a tua melhor amiga. Coisas bem assim, sabe, desnecessárias, mas que ela escuta e no meu ponto de vista não tinha a menor obrigação de ouvir. E sinceramente foi uma atitude que me deixou um pouco enojada, talvez mais por essa postura do que até pela própria postura de Inaê, porque que algo aconteceria mais cedo ou mais tarde, isso é muito claro. Mas aí você ouvir também, né, a ex dizer, olha, eu queria voltar, eu tinha esperança, eu vou amar ele por toda a vida, aí já fica um pouco pesado. Eu acho que você pode até sentir, achar e tal, mas escutando tanto desaforo, você ainda deixar isso tão exposto, eu achei que expuseram demais essa moça, né? Sem pesar o quanto isso também poderia machucá-la. Então, é só isso que me deixou triste aí no meio disso tudo. Eu acho que a mãe, ela sempre vai achar que o filho, ele tem uma menor culpa. A mãe, ela sempre vai procurar todos os culpados e procurar toda a justiça possível, mas eu acho que nisso não caberia colocar a ex-mulher, né, no meio. Eu acho que deveria ter sido escondido, assim como foi escondido os filhos, né, dos casais, tanto do casal Bruno e Alexia, do casal Dida e Inaê, né, onde não foi mostrado absolutamente nada. Foi estranho, dava pra ver que o menino Bruno era um menino, parece que tranquilo e tal, não é o tipo de pessoa que você imaginaria que faria uma mudança assim tão radical e vamos colocar assim tão extremamente moderna, mas parece que pra ele não foi estranho. Ele ainda culpava a mãe dele por a mãe dele achar estranho, porque ele dizia que todos apoiavam, menos a mãe dele. Então depois quem acaba correndo atrás, né, do prejuízo é a mãe, mas a verdade é que Bruno perde a vida. Isso marcou muito a história no litoral paulista, as pessoas lembram muito desse caso. Ninguém sabe até hoje o paradeiro da Inaê, e a mãe do Bruno, né, hoje sabe da sentença, sabe que o Dida então pegou 16 anos, mas ela ainda é contra tudo que aconteceu. Ela acha que a pena dele foi muito baixa e que a Inaê deveria estar pagando aí a culpa juntamente com o Dida, mas querendo ou não, quem acabou assumindo estava com a arma, que foi o autor mesmo, né, dos golpes, foi de fato o Dida. São relações, né, abertas, são relações diferentes do que a gente está acostumado a falar, e eu acho que assim, são poucas as vezes que eu pego alguns casos assim, onde isso dá certo. A única diferença é que nesse caso foi um dos rapazes, né, que acabou ali perdendo a vida. Normalmente quem perde a vida é a moça, né? Primeiro todo mundo concorda
e às vezes depois se juntam e matam o terceiro elemento aí da situação, e normalmente é a moça. Então eu achei esse caso importante, primeiro, né, pra gente entender que existem aí situações diferentes e que também foi uma situação em que não foi, né, o lado feminino aí da relação que acabou, vamos colocar assim, padecendo. Mas também acho um pouco exagerado dizer que alguém chega e manipula a certo ponto uma pessoa adulta, que já era casado, que já tinha filhos, então a gente já, né, imagina que tinha alguma experiência de vida e que assumiu essa relação de cabeça, de andar de mão dada e etc. E que de repente uma mulher teve esse poder de, enfim, virar a cabeça. Então, existem pessoas ingênuas, eu concordo, mas a ingenuidade, né, agora falando até uma frase que uma vez ouvi, agora não lembro onde, que a ingenuidade, depois de uma certa idade, vamos dizer assim, depois dos 15 anos, exacerbada, né, uma ingenuidade tão grande, ela não combina com um adulto. Então, a partir do momento que você é um adulto, existem coisas que não pode cair na conta da ingenuidade. Então, ele sabia, de fato, onde ele estava entrando e, obviamente, ele não imaginou que ele acabaria perdendo a vida, mas que existia, assim, algum plano ali no meio que partiu de alguém, ou do Dida, ou da Inaê. De fato, pode ter acontecido sim. Com relação ao desenho, ninguém sabe quem fez o desenho, ninguém tem a menor ideia. E aí tinham pessoas que diziam que, na verdade, a Inaê queria mesmo que o Dida saísse da jogada. Agora, o que era sair da jogada, ninguém sabe. O que se sabe é que ela não foi ao enterro, né, do Bruno, eu acredito até que também por motivos meio óbvios. Ela mentiu para a mãe do Bruno, porque ela disse que ele estaria no hospital, sendo que ela já sabia que ele tinha perdido a vida, então ela nunca mais conseguiu ver a Inaê. No início, a família da Inaê entrava em contato com a mãe do Bruno, pedindo desculpas por tudo e dando ali algum certo conforto, até que depois ninguém mais conseguiu falar com a família da Inaê, e a Inaê ficou indo de casa em casa ali, meio que dispersando a atenção de cima dela. Mas parece que ela entrou sim como testemunha, né, dos fatos, e muito provavelmente acabou dando seu depoimento no dia do julgamento, que durou aí 12 horas, tá bom? Eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre esse caso. Eu achei interessante trazer, até para tirar a gente um pouco da zona de conforto e tirar a gente também dos casos, né, que acabam sendo muito parecidos. E também queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse tipo de relacionamento. Coloquem aqui se vocês já ouviram falar desse caso, se tem mais casos assim, né, um pouco mais diferentes aí que vocês já ouviram e que vocês têm vontade de ouvir mais. O caso vai ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês nos comentários. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, excelente mesmo. Nós nos vemos na quarta-feira. Vamos agora para os comentários e nós nos vemos em um próximo vídeo. Um beijo e fui!